uma das temáticas mais polêmicas da história do cristianismo, que gera discussões até hoje entre historiadores, arqueólogos, teólogos e outros diversos estudiosos, é a verdade sobre o rosto de Cristo. Pois, afinal, quem não gostaria de saber qual a real face do Mestre? Por isso, vamos passear na história da arte e ver quais foram as representações de Cristo ao longo desses mais de 2000 anos de cristianismo e tentar chegar a um consenso de como realmente é a face de Deus em sua humanidade. A representação de Jesus mais antiga que temos datada é um grafite produzido entre o século I e o século III, uma imagem blasfema, reconhecida como Alexamenos Grafito, na qual fizeram uma crítica a um cristão chamado Alexamenos. Por isso, representaram um homem adorando a uma pessoa com cabeça de burro, que estava pregado em uma cruz com os escritos: Alexamenos adora a Deus, pois os pagãos intelectuais da época eram fortes críticos ao cristianismo. Esse fato faz se tornar concreto o que Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, que diz assim: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Continuando na arte paleocristã, os cristãos ainda eram perseguidos até Constantino liberar o culto no ano 313. Então, até isso acontecer, os seguidores de Cristo eram obrigados a fazer o seu culto de maneira escondida dentro das catacumbas. E nessas catacumbas encontramos diversas pinturas e esculturas de como os primeiros cristãos achavam que Cristo se parecia, como essas que você está vendo. Até que então foi produzido o mais antigo ícone e um dos mais belos de Jesus, o Cristo Pantocrátor, aquele que tudo rege. E ao longo da Idade Média, Renascimento e Idade Moderna, vários artistas famosos e desconhecidos se dedicaram a pintar e esculpir Jesus, como o Cristo crucificado de Velázquez, a Santa Ceia de Da Vinci, a Cruz de Damião, o Crucifixo e a Flagelação de Cristo, Cimabue, Pietà de Michelangelo, entre tantas outras obras maravilhosas de artes. Há também algumas representações de Jesus que são fontes de revelações de pessoas místicas, como quando Jesus apareceu para Santa Faustina no dia 22 de fevereiro de 1931 e disse para ela: pinte uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Isso está no Diário de Santa Faustina, página 47. E então a santa auxiliou o artista Eugênio Kassimirovsky a produzir o quadro original da Divina Misericórdia. Mas foi apenas em 1940 que o pintor Werner Zaumann pintou talvez a obra mais conhecida de Jesus, a Cabeça de Cristo. É estimado que essa obra já foi reproduzida mais de 500 milhões de vezes. E você provavelmente, ao fazer o exercício de fechar os olhos e pensar em Jesus, deve se lembrar dessa obra. Mas a especulação de como seria o verdadeiro rosto de Cristo foi além do campo da fé. Por isso, arqueólogos começaram também a pesquisar e então em 2001, para um documentário produzido pela BBC, o especialista forense em reconstruções faciais, o britânico famoso Richard Newell, utilizou conhecimentos científicos para chegar a uma imagem a partir de 3 crânios do século I,
de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido. Ele e sua equipe recriaram, utilizando modelagem 3D, como seria um rosto típico de um judeu da época de Cristo. Até que então, com estudos mais aprofundados na arqueologia, um estudioso conseguiu criar uma imagem tridimensional de como seria o corpo de Jesus a partir do Santo Sudário. A partir de técnicas avançadas, ele fez a reconstituição em 3D a partir das marcas na peça de pano, que para os católicos seria a mortalha usada para envolver Jesus depois de sua morte na cruz. Fante revelou à imprensa sua obra, dizendo que trata-se de uma imagem em tamanho natural, feita com base em medidas milimétricas tomadas do pano em que o corpo de Cristo foi envolvido após a crucificação. O professor diz que, segundo os nossos estudos, Jesus era um homem longilíneo, mas muito robusto. Tinha por volta de 1,80 m de altura, quando a altura média naquele tempo era cerca de 1,65 m para os homens, e tinha uma expressão real e majestosa. Mas, diante de tantas representações, qual escolher? Qual será a verdadeira face de Cristo? Será que estamos fazendo a pergunta correta? Será que a face física é o que realmente importa para nós cristãos? Olhando para todas essas representações e todos os estudos, fica difícil aceitar um rosto humano para acreditar ser o de Cristo. Mas não importa se os cabelos eram de fato longos, se tinha ou não olhos azuis, se ele era branco ou se era negro, se tinha barba ou não. Não importa os traços em seu rosto ou o tamanho do seu nariz. O que faz dele um homem lindo, magnífico e incrível não é a sua aparência, mas suas ações e a revolução de amor que ele trouxe para nós. As suas palavras que jamais passarão. O amor é o verdadeiro rosto de Jesus, a caridade disseminada por ele há mais de 2000 anos. O verdadeiro rosto de Cristo é o rosto das pessoas que estão à nossa volta no dia a dia. Ele mesmo disse: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, ao olharmos para qualquer pessoa necessitada de ajuda, devemos ver nela o real rosto de Jesus, pois é ali que ele se deixa encontrar como ele é. O homem vê a face, mas Deus vê o coração. Um cristão saindo de uma missa com um sorriso é o rosto de Jesus. Um abraço nos seus pais e o sorriso que faz a lágrima escorrer no rosto deles ao dizer "Eu te amo" é o rosto de Jesus. Você pode ser o rosto de Jesus. Aliás, te proponho um desafio. Ao terminar de ver este vídeo, dê o melhor e mais sincero sorriso para a primeira pessoa que você ver. E então, essa pessoa terá a oportunidade de ver o rosto de Cristo. Se você chegou até aqui, dê um joinha nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Seu sorriso e a face de Cristo chegará até nós.